Em meados de julho de 1969, aviões militares salvadorenhos bombardeiam simultaneamente 10 cidades de Honduras. Ao mesmo tempo, unidades de infantaria cruzam a fronteira por 7 pontos diferentes. O mundo assiste atônito. 2 países da América Central vão para a guerra. Por quê? A resposta que circula nos jornais de todo o planeta é tão simples quanto falsa. Porque perderam uma partida de futebol. A verdade é que as partidas foram apenas a faísca em um barril de pólvora que vinha acumulando pressão há décadas. E essa pressão tinha um motivo: a terra. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que El Salvador invadiu Honduras pouco depois de vencê-lo no campo? E que o conflito durou tecnicamente 11 anos até que, em 1980, foi assinado um tratado de paz? Mas para entender como uma eliminatória da Copa do Mundo termina em uma guerra com milhares de mortos, é preciso voltar até 14 de julho de 1969, o dia em que foi declarada a Guerra do Futebol. Primeiro, precisamos compreender como era a exploração da terra na América Central em meados do século XX. Em El Salvador e Honduras, a terra cultivável está nas mãos de uma pequena elite de latifundiários que a herdou, acumulou ou concentrou ao longo de gerações. O campesinato, maioria da população dos 2 países, trabalha a terra em troca de nada ou quase nada. Não há reforma agrária possível porque quem governa são em grande parte os mesmos que possuem as terras. El Salvador, o menor país de toda a América Central, tem em 1969 uma densidade de 142 habitantes por quilômetro quadrado. Honduras, 5 vezes maior e com menos população, chega a apenas 21. Essa diferença matemática produz uma consequência humana muito concreta. Durante décadas, centenas de milhares de camponeses salvadorenhos cruzam a fronteira e se instalam em Honduras, onde há mais terra disponível e demanda por mão de obra. Não é uma migração organizada nem bem-vinda, é o resultado do desespero. Em 1969, há cerca de 300 mil salvadorenhos vivendo em Honduras. Muitos já estão lá há anos, têm filhos nascidos em Honduras, construíram casas e abriram roças em terras que ninguém reivindicava. Mas a elite latifundiária do país vê essa presença com desconfiança crescente. Esses camponeses, dizem eles, tiram o trabalho dos hondurenhos. O que eles não dizem é que suas próprias fazendas e as plantações das empresas bananeiras norte-americanas, que controlam 10% das terras cultiváveis do país, estão perfeitamente a salvo. Por sua vez, o governo hondurenho do coronel Osvaldo López Arellano enfrenta, em 1969, um problema político difícil. Há greves, pressão dos camponeses sem terra, descontentamento social acumulado. A reforma agrária aprovada naquele ano poderia aliviar esse clima, mas não é direcionada contra os latifúndios nem contra as empresas estrangeiras, e sim contra os imigrantes salvadorenhos. A ideia é simples e cínica: expulsar os estrangeiros, repartir as terras que eles cultivavam entre os camponeses locais e, de quebra, desviar o descontentamento popular para fora das fronteiras. O mecanismo para executar essa decisão é um esquadrão paramilitar conhecido como La Mancha Brava. Seus membros percorrem as zonas rurais fronteiriças, despejando famílias salvadorenhas de suas terras e, em muitos casos, levam tudo o que encontram ou atacam diretamente. Começam a ser registrados assassinatos, estupros, expoliações. Os testemunhos dos retornados, registrados em atas notariais perante autoridades de El Salvador, documentam um nível de brutalidade que deixa pouca margem para dúvidas. No verão de 1969, mais de 17 mil pessoas já haviam cruzado a fronteira de volta para El Salvador sem nada. O governo salvadorenho do coronel Fidel Sánchez Hernández também não está em uma posição confortável. Desde o início do seu mandato, em 1967, ele enfrenta greves de sindicatos e associações que exigem melhorias salariais. Nas eleições legislativas de 1968, ele perde espaço e o Partido Democrata Cristão avança. Dentro do seu próprio partido, há uma disputa entre militares pelo poder. Sánchez Hernández, acuado internamente, precisa de um inimigo externo, e ele tem. Honduras está expulsando seus cidadãos. O argumento de defender os compatriotas expulsos permite neutralizar a oposição e unificar os partidos sob uma bandeira de unidade. Unidade nacional e adiar todos os conflitos internos. A guerra convém aos 2 presidentes. Nenhum deles diz isso em voz alta, mas ambos sabem.
À bomba do conflito pela terra, soma-se um detonador econômico que poucas pessoas lembram quando contam essa história. Em 1960, os 5 países da América Central, que são Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, assinam um tratado de integração comercial e criam o Mercado Comum Centro-Americano. A ideia é promissora: eliminar tarifas entre os países do Istmo, fomentar a indústria local, crescer juntos. Durante anos, o comércio regional se expande e a economia melhora, mas o Mercado Comum tem um problema estrutural que, além de incômodo, parece insuperável. Guatemala e El Salvador, com indústria mais desenvolvida antes do acordo, são os que mais se beneficiam. Honduras e Nicarágua acabam sendo consumidores dos produtos de seus vizinhos, sem conseguir desenvolver uma indústria própria. El Salvador chega a controlar 30% de todo o comércio regional e domina uma parte importante do mercado hondurenho. Para Honduras, que tem um déficit crescente com seu vizinho, o Mercado Comum não é integração, mas sim desvantagem. Há um terceiro fator, e não é menor. A fronteira entre Honduras e El Salvador nunca foi totalmente demarcada. As negociações começaram em 1869 e nunca foram concluídas. Em 1969, exatamente um século depois, os mapas publicados em Honduras e os divulgados em El Salvador traçam a linha de fronteira de maneiras diferentes, de acordo com o interesse de cada um. A fronteira é tão mal vigiada que não só permite a passagem de imigrantes sem documentos, como também é usada por quadrilhas de contrabandistas e grupos paramilitares que operam dos dois lados sem que ninguém os detenha. Em 1967, um episódio que parece saído de um romance de espionagem torna a relação entre os dois países ainda mais tensa. Um coronel hondurenho chamado Antônio Martínez Argueta tem uma fazenda de gado que se estende pelos dois lados da fronteira. As autoridades de El Salvador o capturam no que consideram ser seu território e o condenam a 20 anos de prisão por homicídio. Honduras protesta. Semanas depois, um comboio de 4 caminhões militares salvadorenhos. 2 oficiais e 40 soldados aparecem detidos na praça central de Nueva Ocotepec, uma cidade de Honduras localizada a 8 quilômetros da fronteira. Há versões contraditórias sobre o que fazem ali. Finalmente, os presidentes da América Central negociam uma troca. O coronel é libertado e os soldados voltam para El Salvador. Mas a desconfiança entre os dois governos se instala para sempre. Em junho de 1969, Honduras e El Salvador precisam disputar uma eliminatória de 3 jogos para definir quem se classifica para a Copa do Mundo do México de 1970. Para essas duas nações que nunca participaram de uma Copa do Mundo, a classificação para o evento esportivo mais importante do mundo significa algo que vai além do futebol. É uma oportunidade de existir no mapa internacional de uma forma que não seja por notícias de violência ou pobreza. El Salvador chega a essa eliminatória rearmado. 2 anos antes da guerra, o general José Alberto Medrano alerta o presidente Sánchez Hernández que o armamento das forças salvadorenhas é obsoleto e que, em caso de conflito, o país estaria em desvantagem. O governo compra na Europa fuzis G3 e metralhadoras alemãs, obuseiros e morteiros iugoslavos. Também adquirem no mercado civil versões melhoradas do P-50 e um Mustang, o caça mais famoso da Segunda Guerra Mundial, que depois os técnicos da Força Aérea adaptam para uso militar, instalando metralhadoras e capacidade para lançar foguetes. Mercenários norte-americanos são contratados para treinar os pilotos. Os Estados Unidos, que percebem as tensões na região, impõem um embargo militar a ambos os países. El Salvador paga seu arsenal com ouro puro e o faz passar pelo Canal do Panamá, graças à relação pessoal entre o presidente Sánchez Hernández e o presidente panamenho Omar Torrijos. Tudo isso acontece antes mesmo de começarem as partidas. O primeiro jogo é disputado em 8 de junho em Tegucigalpa, a capital de Honduras. O resultado é 1-0 para o time da casa. Até aí, nada fora do normal, mas a delegação salvadorenha denuncia uma noite de hostilidades no hotel, que inclui barulhos constantes, pedras e até insultos. A imprensa salvadorenha registra essas reclamações e as usa para inflamar seu público antes do jogo de volta. O segundo confronto é em 15 de junho em San Salvador, a capital de El Salvador. Na noite anterior ao jogo, uma multidão se reúne em frente ao hotel onde a seleção hondurenha está hospedada. Há a polícia. Segundo o atacante José Henrique Cardona,
Houve 2 mortos naquela noite, e o ônibus que levava o time ao estádio foi apedrejado durante o trajeto. A partida termina 3-0 para El Salvador. A violência contra os torcedores hondurenhos continua durante toda a estadia deles no país, e como resposta, Honduras acelera as deportações de salvadorenhos com a ajuda da Mancha Brava. A terceira partida, a do desempate, é disputada em 27 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México, com 1.700 policiais mobilizados para evitar incidentes. A partida termina 2-2 ao final do tempo regulamentar. No primeiro tempo da prorrogação, Maurício Rodrigues, conhecido como Pipo, marca o gol que leva El Salvador à vitória por 3-2. A equipe se classifica para a primeira Copa do Mundo de sua história. Há um dado crucial que é ignorado nesse conflito para torná-lo mais espetacular. É El Salvador, o mesmo país que acabou de vencer a eliminatória, que 17 dias depois invade seu rival. O futebol que supostamente causou essa guerra, na verdade não explica nada. Não há revanche nem vingança, tampouco ofensa envolvida. Além dos nomes, está claro que o pano de fundo é muito mais complexo. E é assim que nossa história volta ao começo. Em 26 de junho de 1969, enquanto os jogadores se preparam para a partida decisiva no México, El Salvador rompe relações diplomáticas com Honduras. O argumento oficial é que o governo hondurenho está perseguindo os cidadãos salvadorenhos que vivem em seu território. Honduras responde no dia seguinte cortando também suas relações diplomáticas. A Organização dos Estados Americanos, o organismo que reúne os países do continente americano e que atua como mediador nesse tipo de disputas, tenta sem sucesso acalmar os ânimos de ambas as partes. No dia 3 de julho ocorre o primeiro incidente militar. Um avião civil hondurenho que voa perto da fronteira é atacado por artilharia antiaérea. Os pilotos escapam sem ferimentos. Honduras responde enviando 2 aviões de treinamento para verificar a situação. Eles também são atacados a partir do solo. Nesse mesmo dia, um avião de reconhecimento salvadorenho viola o espaço aéreo hondurenho e é interceptado por caças hondurenhos, embora consiga escapar. Ainda são escaramuças, mas a lógica do confronto já está instalada. Em 13 de julho, tropas salvadorenhas atacam com fogo de morteiros um posto fronteiriço. Honduras convoca com urgência o Conselho da Organização dos Estados Americanos e declara que os esforços de mediação fracassaram. O Conselho discute. Enquanto isso, no dia 14 de julho, às 6 da tarde, El Salvador lança um ataque sem declaração prévia de guerra. A ofensiva é simultânea e coordenada. Aviões salvadorenhos bombardeiam 10 cidades de Honduras ao mesmo tempo: Tegucigalpa, Choluteca, Amapala, Juticalpa, Nacaome, entre outras. As tropas de infantaria cruzam a fronteira por 7 pontos. Os soldados salvadorenhos avançam rápido porque Honduras não tem preparado uma defesa terrestre de grande escala. O governo vinha apostando mais nas negociações diplomáticas do que em reforçar suas linhas. Em 48 horas, El Salvador toma uma faixa de 10 quilômetros de largura em território hondurenho, mas a Força Aérea Hondurenha reage. E faz isso com um material que transforma essa guerra em um fato singular na história militar do século XX. É a última vez que se combate no ar com aviões a pistão e hélice, os mesmos aparelhos que protagonizaram a Segunda Guerra Mundial. Honduras utiliza o F-4U Corsair, um caça-naval projetado na Segunda Guerra. El Salvador voa o P-51 Mustang, outro veterano do mesmo conflito. Ambas as máquinas são as melhores do seu tipo, rápidas, manobráveis, letais. Nos céus da América Central, em 1969, trava-se o último duelo de uma era. O piloto que melhor representa esse duelo se chama Fernando Soto Henriques, major da Força Aérea de Honduras. Ele pilota um F-4U Corsair e no dia 17 de julho abate 3 aviões salvadorenhos em um único dia. Um P-50 e um Mustang pela manhã e 2 Corsair fabricados pela Goodyear à tarde. Ele é o único piloto latino-americano a conseguir 3 vitórias em combate aéreo em um conflito no solo do continente americano. Seu avião é preservado hoje em Honduras como uma relíquia histórica. O Conselho da Organização dos Estados Americanos decreta um cessar-fogo em 18 de julho. Os combates param após 4 dias de guerra, as 100 horas que dão o nome real ao conflito. Mas El Salvador não retira suas tropas.
e mobiliza paraquedistas no dia 21 que se recusam a evacuar as posições ocupadas até obter garantias de segurança para os salvadorenhos em Honduras. Finalmente, em 1º de agosto, começa a retirada. As tropas de El Salvador entregam as localidades ocupadas à Organização dos Estados Americanos, que as devolve ao governo hondurenho. O balanço final é duro. Entre 4.000 e 6.000 pessoas morrem. A maioria são civis hondurenhos. Mais de 15.000 ficam feridos e entre 60.000 e 130.000 salvadorenhos que viviam em Honduras são forçados a voltar para seu país, muitos deles sem nada. El Salvador, 4U salvadorenhos. El Salvador, o país mais densamente povoado das Américas, de repente, em julho, 3 de julho, aviões salvadorenhos são derrubados. O governo não consegue absorver. A guerra também destrói um projeto de integração regional que havia levado anos para ser construído. O Mercado Comum Centro-Americano, o tratado comercial que unia os 5 países do Istmo, colapsa. Honduras fecha a fronteira e interrompe o fluxo de mercadorias salvadorenhas. El Salvador perde o acesso a esse mercado e os planos de desenvolvimento econômico regional ficam engavetados por décadas. Toda a região paga as consequências de uma guerra que não resolve nenhum dos problemas que a originaram. Nos 2 países, os políticos saem fortalecidos. O presidente salvadorenho, Fidel Sánchez Hernández, que enfrentava greves e uma oposição política crescente, consegue neutralizar seus adversários, apelando à unidade nacional em tempos de guerra. O presidente hondurenho, Osvaldo López Arellano, que também enfrentava graves problemas internos, usa o conflito para reprimir líderes sindicais e consolida sua posição. As ditaduras militares de ambos países sobrevivem graças a uma guerra que suas próprias políticas ajudaram a provocar. O jornalista polonês Ryszard Kapuscinski, um dos poucos correspondentes estrangeiros que estavam na região quando começaram os combates, escreve naqueles dias uma reportagem que anos depois se transforma em livro. O título escolhido, A Guerra do Futebol, causa um efeito que ele admite com honestidade. Em uma entrevista posterior, ele conta que escolheu esse título por razões comerciais, para que o livro vendesse, e admite que sabe que a guerra não foi causada pelo futebol, mas sim pelo fracasso do mercado comum centro-americano. Mas o título fica gravado no imaginário coletivo, e o rótulo é mais simples e chamativo do que a explicação que acaba se impondo no fim das contas. As relações diplomáticas entre Honduras e El Salvador só se normalizam em 1980, quando é assinado um Tratado Geral de Paz. A disputa de fronteira que alimentou o conflito continuaria vigente até 1992, quando a Corte Internacional de Haia emite uma decisão determinando que, dos 420 quilômetros de fronteira em disputa, 2/3 passam a pertencer a Honduras. O conflito dura 11 anos após o último disparo. Em El Salvador, a guerra é pouco e mal lembrada. Se transforma em uma guerra civil que explode em 1979 e se prolonga até 1992, com mais de 70.000 mortos, ofuscando qualquer lembrança do conflito de 1969. O exército, que havia ganhado popularidade lutando contra Honduras, se transforma nos anos seguintes no símbolo da repressão e dos esquadrões da morte, em um modelo tristemente repetido no mundo e nas décadas seguintes. Grupos paramilitares que assassinam opositores, jornalistas ou sacerdotes. Ninguém quer celebrar o que esses mesmos soldados representam mais tarde. Em Honduras, a guerra é vista como defesa legítima do território nacional. Além do avião do Major Soto Henriques em um museu, há monumentos ao soldado hondurenho e os veteranos vestem o uniforme militar nas cerimônias. Os 2 países lembram a mesma guerra de maneira radicalmente diferente, e essa diferença diz algo sobre como cada um processa o que fez. Há também uma ironia amarga. Os problemas que causaram a guerra, a concentração de terras, a superpopulação e a falta de oportunidades não se resolvem com a guerra. Pelo contrário, eles se agravam. El Salvador recebe de volta dezenas de milhares de camponeses sem terra que o governo não consegue integrar. A pressão social que antes era exportada para Honduras agora explode internamente. Esse é um dos fatores que, 11 anos depois, desencadeiam a Guerra Civil Salvadorenha. Os problemas que ninguém quis resolver com política são resolvidos com sangue, sempre com mais sangue do que teria custado resolvê-los de outra forma. O artilheiro Maurício Rodrigues, que marcou o gol que levou El Salvador à Copa do Mundo e que o mundo transformou em símbolo do conflito,
resume isso com uma clareza desoladora. Esse gol foi uma fonte de orgulho esportivo, ele diz. O que eu não sabia era que as autoridades iam usá-lo para glorificar a imagem do país e que essa imagem, construída sobre um resultado de futebol, iria ocultar por décadas as verdadeiras razões do que aconteceu. A terra, a fome, os que mandam e os que não têm nada. O nome que o mundo deu a essa guerra é uma mentira conveniente. Os que caíram no auge do conflito não foram jogadores de futebol, foram os mesmos camponeses que já não tinham mais nada a perder. Confundir isso com esporte é um insulto, não aos camponeses ou aos jogadores de futebol, pior ainda, à própria condição humana.